Muito bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 8, a parte de terça-feira, falando sobre um engano não tão sutil, ou sutilezas do engano. Podemos, assim, acreditar que Deus tem um plano para nos fazer crer que a criação foi algo real. No entanto, o mundo quer provar que a criação não foi assim tão real como a Bíblia está dizendo. E chegam a dizer, é a história da carochinha, aquilo que o Gênesis está apresentando. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 560, ela escreveu que todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados pelo diabo. Satanás opera com todo o poder da mentira, do engano, da injustiça, para alcançar domínio sobre os filhos dos homens, e seus enganos aumentarão continuamente. Temos que pensar nisso. Temos que pensar naquilo que representa um engano para solapar e destruir a nossa fé no relato bíblico. Por isso, uma pessoa treinada para reconhecer notas falsas não precisa estudar todas as notas falsas. Uma pessoa só precisa conhecer todas as notas verdadeiras. Aí, quando uma nota falsa aparecer, a pessoa facilmente vai identificar. Não importa de que tipo seja a nota falsa, a pessoa já conhece a nota verdadeira. Então ele consegue definir como é uma nota falsa só em manusear a nota que está em suas mãos. Por isso, o cristão apegado à verdade da palavra de Deus vai reconhecer as mentiras, mesmo as mais sutis, as mais inocentes, que queira destruir a fé do cristão. O diabo sempre tentou destruir o relato da criação, ou destruir a credibilidade da criação. Como ele não conseguiu de maneira direta, ele tentou, através de um engano sutil, ofuscar o brilho da criação. Introduziu um conceito chamado de eras da criação. O que são eras da criação? Nada mais é de se colocar a ciência na frente desse sutil engano, dizendo que a ciência descobriu que o mundo foi criado, mas não foi criado no tempo que a Bíblia está dizendo. Na verdade, os dias da semana que a Bíblia, que o Gênesis apresenta, não são dias literais, diz esse tipo de pseudociência. Na verdade, dizem eles, essas pessoas que querem desestabilizar o relato da criação, que os dias da criação, os 7 dias da criação, não foram reais, literais, foram eras. Ou seja, Deus criou tudo no primeiro dia, mas esse primeiro dia significou bilhões de anos, uma era longa, indefinida. Isso vai produzir, então, depois um tipo de, assim, bagunça na questão do calendário. Porque se os dias não são reais, não existiu a semana. Não existindo a semana, não é possível definir quando foi o 7º dia. Aí então, assim, a credibilidade do 7º dia vai para o ralo da incredulidade. Muitas pessoas acreditam que Deus criou assim o ser humano e colocou isso para rodar como se fosse desse corda no relógio. Deus criou e deixou o mundo assim desenvolver sozinho. Esse é um tipo de assim, teoria da criação evolucionista, alguma coisa meio assim caprichosa do ser humano, tá? Então veja, Deus está nos ajudando a entender na sua palavra que os dias da criação foram literais. As perguntas número 3 diz o seguinte: de acordo com o relato bíblico, como aconteceu a criação? Em Salmo 33, verso 8 e 9 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito, pelo sopro da sua boca. Deus falou, emitiu uma ordem e tudo se fez. Ainda em Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo, escrevendo aos Hebreus, que Deus fez o mundo pelo poder da sua palavra, fazendo o visível do invisível. Algo assim que só o poder criador conseguiria
produzir. Então a resposta, de acordo com o relato bíblico, como o mundo foi criado? Resposta: tudo foi criado pela ordem verbal de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por Ele. A emissão da ordem divina, a palavra divina é criadora. E ela produziu, então, tudo o que se vê neste mundo hoje. A criação, ela foi a demonstração do poder inteligente de Deus. Não se pode crer na obra do acaso quando se lê sobre a criação. Como, por exemplo, como crer no acaso quando se vê a gestação de uma criança? A cavidade uterina, ela é absolutamente anatômica para abrigar um ser humano em desenvolvimento fetal. A criação do cérebro humano, a questão do DNA, a ligação da criança com a mãe através do cordão umbilical. Isto é algo esplendoroso, ou seja, não dá para dizer que é obra do acaso. Thomas Edison era um homem que tinha um amigo que era incrédulo, não acreditava na criação, dizia que tudo havia sido obra do acaso. Thomas Edison então montou um lindo planetário no escritório dele. Quando o amigo veio visitá-lo, ele ligou as luzes e então mostrou para o amigo algo impressionante. Disse: agora eu quero te mostrar uma coisa mais impressionante ainda. Apagou as luzes, apertou um botão e aquele planetário começou a girar, mostrando as estrelas do universo. O amigo ficou impressionado, disse: como é que isso aqui apareceu? Então Thomas Edison disse: olha, eu não sei. Eu sei que eu apaguei as luzes ontem à noite. E quando foi hoje de manhã, isso aqui estava tudo montado. Ele disse: não é possível. Isso aqui tem uma mente inteligente que produziu isso. Thomas Edison disse ao seu amigo: é o que eu quero lhe explicar com respeito à criação. É impossível crer que todo o universo, que tudo que acontece no planeta foi obra do acaso. Existe uma mente inteligente por trás da criação. A criação é a demonstração do poder inteligente de Deus. O erro sutil que se tenta introduzir no relato da criação é a introdução do conceito de longas eras para a criação do mundo. Com isso, estão tentando, assim, tirar o crédito do sétimo dia, que é o sábado do Senhor. O diabo sempre quis a adoração que Deus merece receber. E se o mundo foi criado em longas eras, o sábado não existe, a semana não existiu, e Deus não iria dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas no sétimo dia descansou. Deus não daria essa ordem, porque não haveria sentido. Ninguém saberia se o sábado é o sétimo dia da semana. Como Deus criou tudo em 7 dias literais, reais. Deus então deixou a ordem do 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia você vai descansar. Isso mostra o quanto Deus ele é onisciente e já sabia que o diabo iria introduzir um engano sutil para desestabilizar e tirar a credibilidade do dia da adoração do Senhor. Por isso, precisamos estar atentos aos enganos que vão aparecer neste mundo. Até pessoas assim de nome renomado, pessoas que parecem ser cultos, vão pregar a questão de que o 7º dia não é o sábado. Precisamos tomar cuidado. Mesmo com as pessoas que parecem muito cultas, são instrumentos de Satanás para tirar o solapar a nossa fé. Há alguns anos atrás foi noticiado na revista Adventista a foto de um homem. E era dito então na revista Adventista, creio que em 1967, 68, a revista Adventista colocou a notícia de que os irmãos deveriam tomar cuidado com um determinado elemento e mostrava a foto dele. E a história contava que esse homem chegava nas igrejas com muita boa oratória, com uma falácia maravilhosa, conhecia tudo de Ellen White, ele participava de uma lição, explicava, ele respondia as perguntas e até as pessoas ficavam admiradas do conhecimento desse homem. Geralmente as pessoas perguntavam: o senhor é de onde? Eu sou de tal estado, eu estou visitando, fazendo um trabalho aqui na cidade. O senhor tem onde almoçar hoje? Não, não tenho onde almoçar. Então vamos em casa almoçar. Geralmente uma família rica convidava: vamos em casa almoçar. O homem falava bem, tinha uma cultura maravilhosa e a conversa era muito agradável.
Então, geralmente, dentro da casa da pessoa que o convidava, o homem dizia, onde é o banheiro? Pode mostrar o banheiro? Alguém mostrava o banheiro, ele ia no banheiro e voltava, conversava, ia de novo no banheiro, mas sempre de olho para verificar os móveis da casa e em que lugar havia uma chave do portão ou da casa disponível. E no momento que as pessoas não estavam assim atentas, ele ia lá e pegava a chave da casa e escondia no bolso. E ia para a igreja no sábado à tarde, participava do programa dos jovens, as pessoas se despediam, geralmente convidavam para que ele pudesse jantar com eles, e era uma pessoa muito agradável. Mas no sábado seguinte, quando as pessoas daquela casa iam para a igreja, esse elemento, ele tinha a chave do portão e da porta da sala da frente, ele encostava um caminhão, um baú, ele limpava a casa inteira e ia embora, deixando prejuízo para a família. A igreja soube disso, noticiou isso na revista Adventista, para que as pessoas não fossem alvos do engano deste elemento. O diabo quer nos enganar, e ele vai colocar pessoas até cultas para tentar desestabilizar a nossa fé no sétimo dia ou mesmo na criação, colocando o conceito de longas eras. Por isso, esse será um engano sutil. Vamos tomar cuidado, porque Deus já colocou em sua palavra que ele criou a criação do mundo, ele fez em 7 dias reais e literais. E o sétimo dia é o dia santificado para adorarmos o nosso Deus, é o memorial da criação. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Nos abençoe na prevenção. Ajude-nos a entendermos, identificarmos o erro de maneira plena, para que nós possamos te adorar de maneira assim, coerente e sempre pensando na salvação das pessoas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Perceba que a lição dessa semana é sobre o dia do Senhor. Então, o tema da semana é o sábado e o tempo do fim. Vamos prestar atenção, porque valerá a pena reafirmarmos a nossa fé no santo dia do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.